Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao canal Regina Oliveira. Hoje nós vamos falar sobre a soberba. E com isso a gente encerra essas reflexões sobre os 7 pecados capitais. A soberba, ela é considerada como o primeiro pecado, como um pecado que vai dar origem aos 7 pecados. Então, São Gregório Magno, ele retirou a soberba da lista dos 7 pecados, porque, baseado no livro de Eclesiástico, onde diz que a soberba é o início de todo o pecado, está lá em 10:15. Então, baseado nisso, ele entendeu, através das escrituras, que a soberba ela é o primeiro pecado e o que dá início a todos os 7 pecados. Que, por sua vez, os 7 pecados vão se desdobrar nos outros pecados. Todo pecado, para Santo Tomás de Aquino, é chamado de vício. Vício que a gente repete constantemente, se a gente não quebrar esse ciclo. E como que quebramos esse ciclo? Somente com a fé, a oração e a graça de Deus. Então, a soberba, ela é um pecado gravíssimo. Ela é o primeiro pecado, mas vai ser o último que nós vamos superar. Nós, no sentido que, como nós estamos buscando a santidade, nós vamos estar na luta para vencer os pecados. Então, o último pecado a ser superado é a soberba. Então, nós vamos aprender com os santos essa caminhada para vencer os pecados e alcançar a santidade. Quando a gente fala de pecados, nós vamos relembrar que tem os pecados que estão diretamente ligados ao corpo e os pecados que estão diretamente ligados ao espírito. Quando a gente olha para a gula, para a luxúria, a gente percebe que eles estão diretamente relacionados ao corpo. A avareza, ela está indiretamente relacionada ao corpo, porque a gente vai entender que vai precisar alcançar bens materiais para satisfazer os desejos da carne, diferente da gula e da luxúria, que é a satisfação diretamente carnal. E tem os outros pecados que são espirituais. A soberba, ela é essencialmente espiritual. Ela foi cometida, o anjo cometeu o pecado da soberba. Porque os anjos, como eles são seres espirituais, eles não têm como cometer pecados carnais, não é? Então, Lúcifer, sendo um anjo, ele comete o pecado da soberba. E o que é exatamente esse pecado? Esse pecado é quando nós não concordamos com os preceitos de Deus, os mandamentos de Deus. Então está diretamente contra tudo o que Deus espera da gente. Então ele é de matéria gravíssima por essa questão e também porque através da soberba que se desenvolvem os outros pecados. Quando Lúcifer se revoltou contra Deus, ele cultivou em si o desejo de ser igual a Deus. Ele quis até, nas escrituras cita, em Isaías,
porque ele queria colocar o seu trono acima do trono de Deus. Então, a raiz da soberba é esse sentimento de querer ser igual a Deus ou maior que Deus. Por mais que seja um absurdo a gente imaginar que porque todos nós temos este pecado. Todos nós temos, é o pecado original. Todos nós temos no sentido de achar que sempre a gente é que está certo. A gente não vai falar e reconhecer diretamente que a gente quer ser maior que Deus, quer colocar o nosso trono acima de Deus. Está camuflado em nós esse desejo. Ele não está, como ficou para Lúcifer, claramente o que ele queria, né? É absurdo, porque todos nós somos criaturas. Todos nós fomos criados por Deus, inclusive os anjos. Lúcifer não era um anjo, ele era um querubim, mas também uma criatura que foi criado por Deus. E ele tinha uma posição, vamos dizer, de uma alta patente. E os anjos na hierarquia, então ele era uma hierarquia, um posto mais alto. E ele, como se ele desse a ordem para os outros anjos e assim sucessivamente. Numa hierarquia que funciona. Porque Deus criou os anjos na hierarquia, um respeitando o outro. Como a gente vê na família, os filhos têm que respeitar os pais, né? E os pais, na autoridade de pais, eles que vão conduzir os filhos e os filhos vão acatar e se submeter aos pais. Sempre numa hierarquia para preservar a ordem das coisas, da funcionalidade e tudo o que envolve também a questão de uma elevação espiritual. Entendendo que os santos nos ajudam a compreender isso melhor, porque eles são totalmente submissos à ordem que eles serviram nos conventos ou mosteiros. Então, voltando lá à questão do Lúcifer, ele teve esse sentimento e fez com que os outros anjos também ficassem duvidando da grandeza do governo de Deus, da justiça de Deus. E ele faz então uma rebelião no céu, e Miguel e os outros anjos combate essa heresia no céu. Então houve ali um cisma, rompeu-se, era um grupo e foi dividido. Então, como eles perderam, porque a gente sabe que Miguel, a frase que a gente sempre repete nas orações, porque o arcanjo Miguel disse: quem como Deus? Quando os anjos estavam num conflito e Miguel fala isso. Então se posicionou muitos anjos, a maioria se posicionou do lado correto. E aqueles que estavam em rebeldia e seguiram Lúcifer, eles perderam e foram lançados fora do céu. E Lúcifer não se deu por vencido. Como ele sabia do projeto de Deus, que Deus iria criar o homem e o jardim, ele já se colocou para atrapalhar o plano de Deus. E disfarçado de serpente, ele foi tentar Eva. E o que Lúcifer tentou ali a Eva? Instigou nela a soberba.
Como que ele fez isso? Estrategicamente, ele disse: é verdade que Deus proibiu vocês de comer de todos os frutos? Ela disse: não, só da árvore que está no meio do jardim. Porque se a gente comer, a gente vai morrer. Aí ele falou: não, vocês não vão morrer. É que Deus mentiu para vocês. Vocês vão ficar com os olhos abertos, seus olhos vão abrir, ou seja, o nível de consciência que vocês vão ter a partir do momento que comer daquele fruto, é que vocês vão ser iguais a Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando diz vocês vão ser iguais a Deus, vamos ser iguais a Deus. Nossa, eu quero ser igual a Deus. E aí ela cai na tentação de comer do fruto. E o que significa? Ela come e oferece o fruto para Adão. E de fato, fisicamente, eles não morreram. Eles morreram espiritualmente. Então Deus não mentiu. Nós também, quando nascemos, nós estamos mortos espiritualmente. Porque essa natureza caída, ela não reconhece a Deus como o nosso Criador. A alma reconhece, mas o corpo não. E o corpo é que é da natureza caída. E ele vai tender a puxar a alma para essa natureza caída. E nesse caso ela se perde eternamente, criando assim uma inimizade com Deus. Então, quando os olhos deles são abertos, eles percebem que eles estão nus e procuram se esconder de Deus. Antes não havia esse sentimento. E quando Deus pergunta para eles por que eles estão se escondendo, aí Deus pergunta primeiro para Adão, que é a primeira coisa que ele faz, ele culpa a mulher. Quando Deus pergunta para Eva, ela culpa a serpente. Então, esse ato, esse comportamento de culpar o outro pelos nossos pecados, ele está diretamente ligado ao pecado da soberba. Não admitir a própria culpa, não reconhecer os seus próprios erros. Então a gente percebe muitas vezes no nosso comportamento algumas atitudes de querer se esquivar daquilo que a gente fez que não foi legal com o outro, ou de culpar diretamente a outra pessoa, não assumindo a nossa responsabilidade quando algo dá errado. E coisas simples. Vamos colocar uma coisa simples. Você está numa cozinha e tem outra pessoa lá junto com você e sem querer você bate a mão numa xícara, ela cai e a pessoa fala: não, porque você estava muito próximo de mim, eu quis evitar que você molhasse a mão ali e a hora que fui virar, bati. Ou seja, você que me fez indiretamente bater a mão na xícara. Então, essa atitude, ela está ligada diretamente à soberba. Porque... Não, eu escrevi errado, porque você ficou falando na minha cabeça, e aí eu fui escrever aqui uma palavra, você ficou falando e me tirou a atenção, eu escrevi errado. Sempre o outro. Então,
são coisas simples. E tem aquelas complexas, que a pessoa comete erros, faz errado e inventa ainda uma calúnia que o outro é que fez. Que é o desdobramento da soberba num grau muito mais grave. Porque os pecados, eles sempre têm os graus que eles vão acontecendo. Então, a soberba, ela é o primeiro, e logo em seguida, no pecado espiritual, é a vanglória. A pessoa querer buscar a excelência de uma forma desordenada, que nós já falamos que é o mesmo que a vaidade, no sentido espiritual. O que está relacionado diretamente a outro pecado, que está diretamente relacionado à soberba, é a inveja. Então, os pecados espirituais, eles são gravíssimos. Com exceção da vanglória, que nós já falamos no vídeo anterior, que por si só ela é um pecado venial. Mas, quando ela faz uma oposição direta a Deus, ela se torna mortal. A pessoa faz consciente do que está fazendo. Mas a soberba que é a origem de tudo, de todos esses pecados. Então, quando uma pessoa ela vai superando em santidade, ela vai tendo consciência que ela não quer mais esse tipo de vida, ela não quer ficar pecando, ela quer realmente entregar a vida dela a Jesus, porque ela quer salvação, ela quer morar com Deus na eternidade, e ela tem essa consciência que ela quer isso, e ela começa a se esforçar para alcançar a santidade. Então, os primeiros pecados que a pessoa vai deixando são os pecados carnais, que é a gula, que é a luxúria, a avareza, que não está diretamente, mas é indiretamente ligada ao corpo carnal, e assim sucessivamente. Depois a questão da ira, que ela começa a se policiar do jeito de falar, começa a querer desenvolver uma paciência, e ela em oração, se comportando, orando, se esforçando para alcançar essa santidade, mas sempre em oração, porque sem Deus seria impossível. Mas tem a vontade de fazer, então ela vai prosseguindo. Então, esses pecados que são mais fáceis de detectar, porque eles são mais externos. Então, a gente consegue ver no outro aquilo que ele está fazendo de errado, porque está externo. Mas os pecados espirituais, eles são internos, são mais difíceis de serem reconhecidos até pela própria pessoa, porque ela não percebe, não fica claro para ela. A soberba, então, ela vai ficar mais camuflada na pessoa. E o que acontece quando a pessoa começa a buscar a humildade? Ela começa a obedecer mais, ela começa a se submeter às regras. Regras simples, sabendo que tudo que ela faz, Deus está vendo. E o diabo também. Mas o diabo, ele não é onipotente, nem onipresente. Então, os outros demônios, porque tem o chefe, que era o Lúcifer, que caiu e que comanda, e tem os demônios, que também eram anjos, e se tornaram demônios, e ficam nos tentando. E eles têm essa comunicação entre eles, do que um está fazendo, o outro está fazendo, porque eles também trabalham numa hierarquia. Eles não perderam essa forma de atuar, porque isso faz parte da essência deles, trabalhar numa hierarquia. Os anjos também trabalham em hierarquia, e os demônios eram anjos.
Então, isso eles ficam observando e vendo onde está nossas fraquezas para nos tentar, para a gente poder cair em pecado. Por isso que a gente tem que entender que o pecado que nós cometemos, ele pode e é perdoado com um pedido de perdão e arrependimento. E arrepender significa que não vai fazer de novo, pelo menos esforçar muito para não cair novamente no mesmo erro. E Deus vê a intenção do coração. Então, quando a gente está no supermercado, tem lá as regrinhas do supermercado. Num caixa, você pode passar se você tiver 10 itens no carrinho. Nos outros caixas estão liberados. Mas a fila lá dos 10 itens, não tem ninguém ou a fila está pequenininha e dos outros está maior. Qual que é a tentação? Eu estou com 12 itens, 13 itens, 15 itens no carrinho. Mas lá o máximo, está escrito o máximo de itens 10. É uma regra? É. E qual que é a nossa atitude? Que deveria ser obediência. Não vou passar, eu estou com 15 itens, lá são 10. Não, mas só 5 a mais. Isso é um pecado venial. Mas você comete isso ali, depois você comete um outro venial lá, depois em outro lugar mais um venial. E esses pecados veniais vão te deixando num nível de consciência tão anestesiado que quando você for praticar um pecado mortal, você não vai nem perceber a gravidade do que você está fazendo. Você vai arrumar uma desculpa. Deus entende o meu caso. Deus sabe o que eu estou passando. Ele sabe o que todo mundo está passando. Mas existem regras, leis, preceitos que são degraus para que a gente possa alcançar a santidade. Deus entende todas as coisas. Mas se ele não poupou nem o seu filho da cruz, por que ele vai fazer vista grossa para as coisas que você está fazendo? Aí sim seria uma injustiça. Ele estaria tratando as pessoas de forma diferenciada. Isso estaria errado. E Deus não age assim. Ele é a justiça perfeita e a misericórdia. Então, nesses pequenos atos do nosso dia a dia, é que a gente vai elevando a nossa espiritualidade em pequenas coisas. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela fala disso e coloca o nome de pequena via, que você vai fazendo no seu dia a dia, não para aparecer, ninguém precisa saber que você está fazendo. Basta que Deus saiba que você está fazendo. Pequenos atos, pequenas coisas. Levantar e ceder o assento para uma pessoa que você vê que está mais necessitada. Uma pessoa idosa, uma pessoa grávida, uma pessoa com criança. Precisa mais do assento do que você. Pequenos gestos vai mostrando o que a pessoa é, naquilo que ela acredita. E ela está honrando a Deus assim. Porque isso serve de exemplo para outras pessoas. Então, humildade que combate a soberba, é a humildade de aceitar as regras, aceitar o governo de Deus, aceitar quando Ele diz que é assim que é para fazer, faça.
Não se revolte com as coisas da sua vida. Se está na sua vida, é porque você precisa passar por aquilo para desenvolver certas virtudes. Com exceção, é claro, de coisas gravíssimas que a pessoa está com a vida em perigo, ameaçada de morte. Mas se ela está trabalhando num local, que ela tem um chefe, um líder do setor dela que faz com que ela sofra muito, e Deus permitiu isso, é porque tem coisas que precisa passar, porque vai valer como penitência. A penitência faz com que a alma se eleve. A maioria das mulheres não gosta de serviço de casa, não gosta de limpar a casa, deixa a casa toda em ordem, mas não gosta, faz porque precisa. Então é um serviço que a pessoa não gosta de fazer. Então, para essa pessoa, o serviço de casa é uma penitência. Então, sendo penitência, porque eu tenho que fazer, eu não gosto, mas eu tenho que fazer, então quer dizer que não está me dando prazer. Então, aquilo que eu tenho que fazer, que não é prazeroso, é penitência. A pessoa pode oferecer esse trabalho, que ela não gosta de fazer, para resgate de almas do purgatório. Qualquer tipo de trabalho ela pode fazer, ela pode oferecer. Agora, se ela gosta de fazer, se dá prazer, já não é uma penitência. Isso também é se submeter. Agora, se ela fica reclamando, ela fica querendo mudar a situação, sair dali porque ela não suporta aquilo, ela pode até sair, mas onde quer que ela for, ela vai se deparar com coisas que vai vir no caminho dela, porque ela precisa se elevar em determinadas questões. Certas virtudes Deus quer trabalhar no coração dela para que ela se eleve, que a alma dela se eleve. É por isso que muitas coisas acontecem na vida da gente, a gente não entende. Às vezes a pessoa é uma pessoa de oração, uma pessoa de muita fé, mas acontece coisas na vida dela que ela não entende por que ela está passando por aquilo. Ela não entende, mas ela não reclama. Mas se a gente for olhar na Escritura, está escrito que Deus, Ele sempre vai podar a árvore para que essa árvore dê mais frutos. Quais os frutos que Deus está falando? Os frutos do Espírito Santo. São as virtudes que a alma vai alcançar. E toda vez que a pessoa estiver se sentindo abandonada por Deus, ela vai lembrar do exemplo de Cristo na cruz, quando ele disse: Senhor, por que me abandonaste? Isso foi um ensinamento. Deus deixou Jesus passar. São João da Cruz vai nos ensinar que isso faz parte da noite escura da alma. Todas as vezes que a gente se sente assim, é porque Deus está nos deixando, pelo menos aparentemente sozinhos, para que a gente desenvolva força, coragem e virtudes para continuar. Depois Deus vem e faz uma consolação. Aí nos fortalece, nos acolhe. E depois de novo a gente passa para a noite escura. Isso tudo é com o propósito de nos elevar para que a gente possa viver com Ele no céu. As penitências são oportunidades de salvação.
porque Jesus já fez o sacrifício. Então nós temos que agora carregar a nossa cruz para que a gente possa alcançar a salvação que Deus está nos dando. Por isso que a Igreja Católica, baseado na Bíblia e na tradição apostólica, ela vai dizer de um lugar de misericórdia que Deus criou, chamado purgatório. As almas que creem em Deus, em Jesus, e aceitaram o sacrifício, mas morreram não preparadas para entrar no céu, Deus não teria outro lugar para colocá-las, senão no inferno, porque elas não estavam em santidade. Mas não seria justo colocar aquelas almas no inferno, então Deus criou o purgatório, para que elas tivessem esse tempo para purgar aquilo que elas não purgaram na terra, não se elevaram espiritualmente. Ali vai ser limpo todas as manchas que foram criadas através dos pecados, não mortais, mas pecados. Todo pecado é uma ofensa a Deus. Então, no nosso dia a dia, nós temos que buscar a humildade. Humildade é obedecer. Se a gente não consegue obedecer àquilo que a gente está vendo, que são as regras, que são os chefes dos setores, que são os pais, como nós vamos obedecer a Deus que a gente não vê? Se a gente não consegue respeitar essas pessoas do nosso dia a dia, como nós vamos respeitar a Deus que a gente não vê? Então, nessas pequenas coisas, nossos pequenos atos, é que a gente vai engrandecendo a nossa alma. E o que é esse engrandecer? Deus quer que nós todos, nos tornemos participantes da sua divindade. Ser deuses, mas não como Adão e Eva queriam usurpar o título de ser deuses, mas com humildade, obedecendo, sem questionar tudo que Deus está nos conduzindo. Aprendendo o que a gente tem que aprender, porque nós não estamos aqui para acumular bens nessa terra. Nós estamos aqui para alcançar a salvação e morar definitivamente no céu. Mas tem um preço a pagar. Tem um preço, nós temos que pagar o preço. O preço é a santidade. E é uma luta, porque o mundo vai nos puxar e arrastar para um caminho oposto da salvação. E o nosso corpo caído também. Então é uma luta. Fora isso, tem a tentação dos demônios. Então São João da Cruz vai falar que nós temos 3 inimigos: o mundo, o demônio e nós mesmos. São 3 inimigos a vencer. Se não fosse o sacrifício de Cristo, jamais não teríamos nem chance nem de começar um processo de santidade. Mas por Cristo, que pagou os pecados por nós, nós conseguimos, se nos agarrarmos a Ele, a alcançar a salvação. Mas também, todas as vezes que a gente cai em tentação, nós temos Cristo hoje como nosso advogado.
para intervir por nós. Não podemos esquecer da misericórdia, que é infinita, muito maior do que a justiça. Deus revelou para Santa Faustina que uma pessoa que crer na misericórdia de Cristo, na hora da morte ele não vai aplicar a justiça, mas vai aplicar a misericórdia. Por isso que nós temos que nos agarrar à misericórdia de Cristo e nos esforçarmos para buscar a santidade e rompendo com as coisas do mundo, olhando para as coisas do alto e tendo o exemplo de Cristo para seguir. Ok? Então, até o próximo vídeo.